Há mais de 2000 anos, numa encosta serena da Galileia, ocorreu um evento que ecoou por todas as gerações. O vento sussurrava entre oliveiras enquanto uma multidão se reunia, inquieta. Agricultores, mães, zelotes e mendigos, todos atraídos pelos rumores de um homem sem igual. Ele não era um rei, nem um rabino como os demais, tampouco um soldado ou profeta que clamasse a guerra. Era um carpinteiro de Nazaré, um homem cujas palavras mudariam silenciosamente o mundo de forma irreversível. Sentou-se sem trono ou plataforma, apenas uma rocha e sua voz. Com aquela primeira palavra, bem-aventurados, o chão sob o velho mundo começou a rachar. O que se seguiu ficou conhecido como o Sermão da Montanha, mas nunca foi concebido apenas como um sermão. Foi uma revolução do coração, um choque entre os valores do céu e as suposições da terra. Se realmente ouvirmos o que Jesus disse naquele dia, isso desafiará nossas ideias sobre força, sucesso, justiça e até mesmo sobre o que significa seguir a Deus. Por que essa mensagem permanece relevante? Porque num mundo como o nosso, cheio de ansiedade, divisão, traição e barulho, Jesus não apenas nos ensinou a viver, ele revelou o tipo de pessoas que Deus considera bem-aventuradas. Não são os ricos, poderosos ou barulhentos, mas os pobres de espírito, os pacificadores, os que choram, os misericordiosos e os esquecidos. Veremos por que Jesus disse que os mansos, não os dominantes, herdarão a terra. Felizes aqueles que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Mateus, capítulo 5, versículo 6. Jesus está se dirigindo àqueles que sentem o vazio, que anseiam não apenas por justiça no mundo, mas por santidade em si mesmos. Isso não é apatia espiritual, é desespero pela vida que Deus nos criou para viver. Então, vem a reviravolta. Jesus começa a descrever o tipo de pessoas que não apenas recebem graça, mas a refletem. Os misericordiosos, os de coração puro, os pacificadores. Ele pinta o retrato de um cidadão do reino que não se define por dominar, mas por ser transformado, não pelo poder externo, mas pela pureza interior. E justo quando parece que a bênção significa consolo e recompensa, Jesus lança a última linha. Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça. Mateus, capítulo 5, versículo 10. Felizes, não apesar da perseguição, mas em meio a ela, porque quando se vive assim, não se encaixa no sistema do mundo. E ali, diz Jesus, é precisamente onde o reino começa a brilhar. O que Jesus disse em seguida deve ter surpreendido até mesmo seus seguidores mais próximos. Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Mateus, capítulo 5, versículo 17. Certamente a multidão prendeu a respiração, pois não eram ouvintes casuais, eram pessoas formadas por séculos de tradição, criadas sob a lei de Moisés. E agora Jesus falava como se tivesse autoridade não apenas para interpretá-la, mas para completá-la. Mas ele não estava descartando os mandamentos, estava indo mais fundo, além da superfície, até a alma. Ouviste que foi dito aos antigos, e não matarás, mas eu vos digo, Mateus, capítulo 5, versículo 21. Aqui está. Não uma mudança na lei, mas uma incisão no coração que a sustenta. Jesus diz que a ira, aquela que ferve por dentro, é a raiz do assassinato. Que os insultos e a amargura não são pecados menores, mas sinais precoces de uma vida desconectada do amor. Em outras palavras, não se trata apenas do que fazem as mãos, trata-se do que guarda o coração. E não se detém aí. Ouviste que foi dito, e não cometerás adultério, mas eu vos digo, Mateus, capítulo 5, versículo 27. Agora aborda a luxúria, não apenas o ato, mas a intenção, o olhar que se prolonga, a imaginação que se desvia. Ele não está adicionando regras, está revelando até onde chega a santidade, não para restringir, mas para libertar-nos daquilo que silenciosamente corrói nossas almas. Jesus está despojando as camadas, ao fazê-lo, nos mostra que a lei de Deus nunca foi apenas para controlar comportamentos.
Sempre se tratou do amor, amor a Deus e amor ao próximo. Por isso diz, porque eu vos digo que se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 20. Isso deve ter soado como um trovão, pois os fariseus eram considerados o padrão máximo de justiça. Mas Jesus está apontando algo mais alto, não mais regras, mas mais profundidade. Não um rendimento mais estrito, mas uma entrega mais profunda. Isso não é uma carga mais pesada, é um tipo diferente de justiça, o tipo que só começa quando deixamos de tentar impressionar a Deus e começamos a deixar que Ele nos transforme de dentro para fora. E se isso soa impossível, talvez seja precisamente esse o ponto. Agora Jesus diz algo que não apenas desafia a mente, confronta o coração. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Mateus, capítulo 5, versículos 43 e 44. Isso não é uma metáfora, ele fala a sério. Em uma cultura construída sobre a honra e a vingança, onde os soldados romanos podiam golpear-te com impunidade e os zelotes sonhavam com uma revolução violenta, Jesus não estava apenas desafiando os rancores pessoais. E como essa única frase ainda rompe todas as regras que o mundo acredita sobre o poder. Mais adiante, descobriremos algo ainda mais profundo, um fio oculto que percorre todo o sermão, levando diretamente ao tipo de fundamento sobre o qual sua vida está realmente construída e a tempestade que o testará. Jesus abriu a boca e começou a ensinar, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Com essa única frase, Jesus transtornou tudo o que o mundo pensava saber sobre bênção. Naquele momento, no capítulo 5, versículo 3 de Mateus, Jesus não estava apenas dando conforto, e estava redefinindo a realidade. A multidão diante dele havia vivido sob a opressão romana e aprenderá que bênção era sinônimo de riqueza, status ou perfeição religiosa. Mas Jesus olhou para os quebrados, os marginalizados e os humildes, chamando-os de bem-aventurados, não pelo que tinham, mas pelo que estavam se tornando. Bem-aventurados os pobres de espírito, não os arrogantes ou autossuficientes, mas aqueles que reconhecem sua profunda necessidade de Deus, os espiritualmente falidos, que se aproximam do trono não com troféus, mas com mãos vazias. Jesus diz, e ali começa o reino. Em seguida, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mateus 5:4. Isso não é sentimentalismo superficial, nem um mero encorajamento de que tudo ficará bem. É um convite divino para sentir, para chorar pela ruptura, pelo pecado, pela injustiça. Estava desmantelando todo o sistema de represálias que definia o seu mundo e o nosso. Pois, se formos honestos, amar aos nossos inimigos continua sendo o mandamento que evitamos. Sou encantador até que custa algo, até que o inimigo tem um nome, uma face, uma lembrança, até que o perdão se sente como injustiça, até que abençoar quem nos feriu se sinta como traição. Mas ouço o que Jesus diz em seguida, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 45. Isto não se trata de ser amável, trata-se de assemelhar-nos mais a Deus, porque nosso Pai, a quem dizemos seguir, faz chover sobre justos e injustos. Ele dá alento àqueles que o louvam e àqueles que maldizem seu nome. Seu amor não é reativo, é redentor. Esse é o modelo que Jesus nos dá. Não fraqueza, não silêncio diante do abuso, mas um amor que se recusa a refletir o ódio que recebe. Um amor que rompe o ciclo da vingança ao escolher a misericórdia em vez do castigo. Pois qualquer um pode amar aqueles que o amam. Jesus diz que até os mais corruptos fazem isso, mas o amor ao inimigo é divino. Aqui é onde o Sermão da Montanha passa de inspirador a inquietante, porque Jesus não está dando sugestões, está descrevendo como se veem as pessoas do reino e isto está no centro de tudo. Não apenas amar a família ou amigos, não apenas ser amável com quem concorda conosco, mas aprender a estender compaixão onde menos se merece, porque é exatamente isso que Deus fez conosco.
Mais adiante, neste vídeo, veremos como este mesmo princípio reaparece quando Jesus adverte sobre julgar os outros. Pois no fundo de ambas as ensinanças está a mesma verdade. A forma como tratamos aqueles que nos feriram diz mais sobre nossa fé do que quão forte cantamos na adoração. E quanto mais compreendemos a cruz, mais difícil se torna reter o tipo de amor que nos salvou. Não julgueis para que não sejais julgados. Assim abre Jesus o capítulo 7 do Evangelho de Mateus e é um dos versículos mais citados e mal interpretados de toda a Bíblia. Jesus não está dizendo abandone o discernimento. Não nos está pedindo para ignorar o pecado nem calar a verdade, está nos alertando sobre algo muito mais perigoso. A hipocrisia disfarçada de justiça continua dizendo: por que olhas a palha que está no olho do teu irmão e não percebes a trave que está no teu próprio olho? Mateus, capítulo 7, versículo 3. Você pode imaginar? Um homem andando com uma trave de madeira saindo de seu olho tentando corrigir uma diminuta falha no olho de outro. É absurdo. E esse é o ponto. Jesus usa a exageração não para envergonhar, mas para revelar. Mostra-nos quão fácil é nos tornarmos cegos para nossa própria ruína enquanto nos obsessionamos com os erros dos outros. O problema não é a correção, é o orgulho. É aquele espírito que diz: eu jamais faria isso. A voz que se sente justificada ao apontar, porque seus próprios pecados são mais aceitáveis socialmente. Aquele coração que esquece que também precisa de graça todos os dias. E Jesus não deixa isso em tom de zombaria. Oferece um caminho para a frente, hipócrita. Tira primeiro a trave do teu próprio olho e então verás claramente para tirar a palha do olho do teu irmão. Mateus, capítulo 7, versículo 5. Isto é poderoso porque não é um chamado ao silêncio, é um chamado à humildade. É um lembrete de que a verdadeira correção só funciona quando começa com arrependimento. Pergunte a si mesmo: quando foi a última vez que examinou seu próprio coração antes de corrigir alguém mais? E se o objetivo não fosse ganhar uma discussão moral, mas ajudar a restaurar alguém com a mesma misericórdia que Deus continua derramando sobre você? Se, assim como nas bem-aventuranças, as pessoas que Deus abençoa não são aquelas com a visão perfeita, mas as que estão dispostas a ser honestas sobre sua própria cegueira. Voltaremos a ver este fio condutor em apenas um momento. Sabendo que as lágrimas não são em vão. Jesus promete consolo, não removendo a dor, mas caminhando conosco em meio a ela. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5:5. Aqui, a multidão certamente ficou paralisada, pois mansidão não era uma virtude naquele mundo, nem no nosso, soava como fraqueza. Mas no reino de Jesus, a mansidão é força controlada, como um cavalo de guerra treinado para se mover apenas sob a ordem de seu dono. É ter o poder de se vingar e escolher, em vez disso, amar. E aqui vem a fome que impulsiona o restante do sermão. Quando Jesus nos apresenta um modelo de como tratar os outros e o conecta com toda a história das Escrituras. Antes disso, porém, leva isso contigo: daqueles que veem com clareza são os que permitiram que Deus tratasse o que tolda sua própria visão. Assim, tudo o que quiserdes que os homens façam por vós, fazei vós por eles, pois isso é a essência da lei e dos profetas. É o que diz Mateus, capítulo 7, versículo 12. O cerne do ensino de Jesus, conhecido como a regra de ouro, raramente é compreendido em sua radicalidade, pois Jesus não está simplesmente dizendo evita fazer mal. Isso seria fácil ou bastaria manter-se calado, distante, à margem. O que ele nos convoca a fazer, porém, é algo ativo, de misericórdia proativa. Não se trata de não fazer o que não gostaríamos que nos fizessem, mas de fazer o que esperamos que nos façam. Significa dar o primeiro passo, imaginar o que o outro necessita e ir ao seu encontro, mesmo que nunca retribua. Significa escolher a bondade antes que seja merecida, a compaixão antes que seja conveniente. Isso não é sentimentalismo emocional, é guerra espiritual, o tipo que enfrenta um mundo marcado pela indiferença e pelo egoísmo.
O mais impactante é o que Jesus acrescenta, e isso resume a lei e os profetas. Em outras palavras, todos os mandamentos, pactos e antigos rolos encontram seu cumprimento nessa única postura, de tratar os outros como gostaríamos que Deus nos tratasse. Então, como isso se manifesta quando somos mal interpretados, maltratados ou ignorados? Jesus não quer que respondamos apenas com palavras, quer que vivamos isso. Dentro de pouco tempo, ouviremos ele dizer que não devemos nos preocupar com nossas vidas. Talvez parte da razão pela qual estamos ansiosos seja que estamos tentando controlar os outros em vez de amá-los. Quanto mais vivemos com as mãos abertas para as pessoas, mais começamos a confiar que Deus é quem nos sustenta. Essa regra de ouro não é suave, é audaz. E, quando vivida por pessoas guiadas pelo Espírito, pode transformar tudo, de matrimônios, comunidades e até inimigos. Para viver assim, porém, é preciso soltar o medo que diz: e se eu não me proteger, ninguém o fará. Por isso, Jesus diz: e não vos afaneis por vossa vida, iniciando uma das partes mais ternas e desafiadoras do Sermão da Montanha, em Mateus, capítulo 6, versículo 25. É honesto dizer que isso soa quase impossível, de não se preocupar em um mundo como o nosso, com contas a pagar, doenças, prazos e futuros incertos. Jesus, porém, não minimiza o peso que carregamos nem oferece otimismo superficial, ele nos aponta para um tipo diferente de segurança, que não depende das circunstâncias, mas de um Pai que vê. Olhai as aves do céu, diz ele, e não semeiam nem colhem nem guardam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Mateus, capítulo 6, versículo 26. É uma imagem simples, de um pássaro voando livre, não porque a vida seja fácil, mas porque a provisão é segura. Jesus não nos convida à imprudência, mas a trocar o controle pela confiança, pois a ansiedade surge quando imaginamos o futuro sem Deus nele. E continua: vi pelo vestido, por que vos afligis? Considerai os lírios do campo como crescem, e não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. De Mateus, capítulo 6, versículos 28-29. A criação não entra em pânico, floresce porque sabe que foi feita para a beleza, não para o rendimento. Jesus, então, leva tudo ao centro, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. De Mateus, capítulo 6, versículo 33. Esse é o núcleo de tudo. Jesus não diz que nossas necessidades não importam, e diz que não são o fundamento. Quando fazemos do reino de Deus nossa primeira busca, nem a comodidade, nem a reputação, nem a aprovação, tudo mais se ajusta sob seu cuidado. Como isso se manifestaria? Qual seria o resultado se o seu primeiro pensamento ao acordar não fosse o que preciso consertar hoje, mas sim a qual reino estou servindo hoje? E se a sua segurança não fosse medida pelo tamanho dos seus rendimentos, mas pela certeza das suas promessas? Se confiar não fosse um sentimento, mas uma decisão renovada a cada dia na presença de um Pai que nunca deixou de prover, veríamos como Jesus toma essa mesma ideia e confronta algo ainda mais poderoso do que a ansiedade, o amor ao dinheiro. Mas por ora, ouça isto: você não é apenas visto, é cuidado. E o Deus que pinta flores e alimenta pardais jamais se esqueceu de você. Não acumuleis tesouros na terra. Essa é a advertência em Mateus, capítulo 6, versículo 19. Não porque os tesouros terrenos sejam intrinsecamente ruins, mas porque não duram. As traças destroem, a ferrugem corrói, os ladrões entram, os mercados colapsam, a saúde falha e aquilo que um dia pareceu seguro escapa das nossas mãos. Jesus, porém, não está apenas apontando o óbvio, está revelando uma verdade mais profunda, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Mateus, capítulo 6, versículo 21. É uma das frases mais penetrantes de todo o Sermão da Montanha, pois mostra que o que perseguimos revela quem somos. Nosso coração sempre segue o nosso tesouro, nunca o contrário. Aqui.
O contraste se torna nítido, e não se pode buscar o reino de Deus e o reino do eu ao mesmo tempo. Jesus deixa isso claro no versículo 24, e ninguém pode servir a dois senhores, porque o odiará um e amará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Ele não diz não deveríeis, diz não podeis, porque, mais cedo ou mais tarde, um dos dois definirá seus valores, seu tempo, suas decisões, sua alma. E isso não se trata apenas de dinheiro, trata-se do que mais valorizamos, a aprovação dos outros, a próxima compra, a corrida interminável por um pouco mais. Essas coisas não apenas nos distraem, ou lentamente nos moldam numa versão de nós mesmos que já não se parece com Cristo. Mas há outro caminho. Jesus nos convida a investir num tipo diferente de tesouro, um que não se desgasta, um que não se mede em dinheiro, mas em fidelidade, em amor, em misericórdia, em impacto para o reino. Porque cada ato de generosidade, cada momento de obediência, cada decisão de dizer sim a Deus em vez de a comodidade constrói algo eterno. E o belo é que, quanto mais investimos no céu, mais o nosso coração anseia estar lá. Quanto mais atesouramos o reino de Deus, mais ele se torna o lugar onde nos sentimos verdadeiramente em casa. Agora, Jesus ensinará a seus discípulos como orar, não por mais coisas, mas por dependência diária, perdão divino e libertação do mal. Mas antes, faça a si mesmo esta pergunta: se alguém observasse o seu tesouro, o que aprenderia sobre o seu coração? Vós, pois, orareis assim. Com essas palavras, em Mateus, capítulo 6, versículo 9, Jesus não dá aos seus discípulos apenas uma oração para recitar, mas um plano para viver. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Desde o início, ele muda tudo. Deus não é uma força distante a ser temida, mas um Pai em quem confiar. Um Pai cujo nome é santo, apartado, sagrado, acima de tudo e, no entanto, suficientemente perto para ser chamado de nosso. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso não é uma frase passiva, é uma rendição, uma declaração de que queremos que os caminhos de Deus governem sobre os nossos, que não apenas pedimos a Deus que conserte o mundo, mas que comece por nós. Cada vez que oramos isso, estamos dizendo: Deus, faça com que a minha vida reflita as prioridades do céu aqui e agora. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Não o pão de um ano, não a provisão de amanhã, apenas a de hoje. Jesus nos instrui a orar sem avaricia, sino com confiança, reconhecendo nossa dependência, no solo para o sustento, sino para todo. Fortaleza, sabedoria, graça y destaca a palavra nuestro, no me incluso en la escasez. Jesus nos recuerda que formamos parte de uma comunidade, que nuestras orações devem transcender o conforto personal y alcançar las necessidades ajenas. Perdona-nos nuestras deudas, assim como nós outros perdonamos a nuestros deudores, segundo Mateus 6, versículo 12. Esta frase duele porque vincula nuestra recepção de la gracia com nuestra disposição a otorgá-la. Jesus nos oferece uma escapatória, sino um espejo. Anhelamos misericórdia para nós outros y juízo para los demais, ou estamos dispostos a convertir-nos em canais de perdão que hemos recebido. Não nos deixes cair em tentação, libra-nos do mal. Jesus reconoce la lucha. La vida não é neutral, existem trampas y maldade, y não somos lo bastante fuertes por nós outros mesmos. Esto é um clamor no solo por proteção, sino por guia, liberação y rescate. Aunque algumas versões terminam com porque tuyo es o reino, eu poder y la glória por todos los siglos, incluso se essas palavras fueron añadidas posteriormente, refleja o destino hacia donde esta oração nos conduce, uma vida centrada no em nós outros, sino em o reinado de Deus. Esta oração é concisa, pero abarca todo, la grandeza de Deus, nuestras necessidades, relações, luchas y esperança. Jesus no dijo, recita esto quando estés em apuros. Sino esta é la forma de viver uma vida del reino, uma oração à la vez.
Las palavras mais inquietantes del Sermão del Monte provienen de los lábios de Jesus em Mateus 5, versículos 29 e 30. Se tu hoje o derecho te hace cair, saca-lo y échalo, se tu mano derecha te hace cair, corta-la y échala. É essa impactante y visceral, pero Jesus no promueve la automutilação, sino que usa um linguagem intenso para revelar o poder destrutivo do pecado. Tendemos a tratar o pecado como um erro una fase, pero Jesus lo trata como fuego, algo que persiste y consume. Não é essa crueldade, é essa honestidade. Sabe que lo que comienza em secreto no permanece pequeno, ou los dizeus no corrigidos crescem, o compromisso com o pecado echa raízes y se propaga. Ao decir que tomemos medidas radicales, não se refere a nuestros cuerpos, sino a nuestros límites. Que permitimos entrar em nuestros corazones através de nuestros ojos, manos y hábitos? Que toleramos? Que deveríamos eliminar? Jesus nos lama a la pureza no para restringir-nos, sino para liberar-nos de la culpa, adicção y vergüenza que carcome nuestra alegria. A veces, essa liberdade requiere sacrifício, quizás uma relação que nos aleja de Deus, dispositivo ou aplicação que nos leva por caminho equivocado, ou patrão de pensamento que hemos mantenido demasiado tempo. Silo que se, Jesus nos pede pequeno ajuste, sino que nos lama a cortá-lo, porque há coisas que não cairão gradualmente, tienen que ser desechadas de maneira decisiva, não por miedo, sino por fé. Fé em que lo que Deus tiene para nós outros é esse melhor que lo que o pecado oferece. Fé em que la pureza se trata de direção, no perfeição. Fé em que nuestra alma vale mais que uma satisfação momentânea. Legaremos ao clímax do sermão, donde Jesus compara dos cimientos y uma tormenta que los pone a prueba, pero antes, detente. Que te impide buscar la pureza para la que fui criado tu corazón? Estás disposto a deixar-lo ir? Quando Jesus conclui o Sermão del Monte, não termina com poesia, sino com uma advertência y uma decisão. Quem me ouve estas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. A imagem é vívida, de um homem edificando com convicção, não apenas com pedras e ferramentas. As tempestades virão, a chuva cairá, o vento baterá com força contra as paredes, mas a casa permanece firme porque suas fundações são sólidas. Jesus não está falando apenas de construção, está falando de cada vida que ouve suas palavras e decide o que fazer com elas. Em seguida, vem o contraste: quem me ouve estas palavras e não as põe em prática é como um insensato que constrói sua casa sobre a areia. Dois construtores, duas casas, a mesma tempestade, a única diferença é a fundação. Jesus não promete uma vida livre de tormentas, mas uma fé que permanece firme no meio delas. A sutileza da parábola está no fato de que ambos ouviram suas palavras, mas apenas um agiu de acordo com elas. A prova não está no conhecimento bíblico, mas em quão profundamente se vive o que se conhece. Não está em quão forte se canta na adoração, mas em quanto as palavras de Jesus influenciam as decisões quando ninguém está olhando. A areia é fácil e conveniente, não exige profundidade, mas quando a tempestade chegar, apenas uma fundação permanecerá. Aqui converge todo o sermão, a obediência nascida da confiança, não do legalismo, nem para ganhar a salvação, mas porque o Rei falou e suas palavras são vida. Jesus não pede admiração, pede transformação. E agora, não pergunta apenas: você me ouviu? Mas você me seguirá? As tempestades não esperam o momento ideal, chegam sem aviso e, quando o fazem, já é tarde para começar. Sobre o que você está construindo sua vida: conforto, controle, aparências ou sobre uma rocha que não se move? O vento se acalmou, a multidão permanece em silêncio, e as palavras de Jesus, outrora simples, agora pesam com um significado eterno. O Sermão no Monte não foi apenas um sermão, foi uma revelação do reino e do tipo de pessoas que Deus está chamando para edificá-lo: os humildes, os de coração puro, os misericordiosos, os que têm fome e sede de justiça, os que perdem, os que confiam, os que amam quando dói. Assim é o reino.
Agora, a pergunta não é mais o que Jesus disse, mas o que você fará com isso. O Sermão do Monte não pede admiração, pede uma resposta. Você construirá sua vida sobre o que ele ensinou? Perdoará quando for ferido? Confiará quando estiver inseguro? Obedecerá quando for desconfortável? Soltará o controle e buscará primeiro o reino, mesmo que isso lhe custe algo? Este sermão não foi uma coleção de frases bonitas, foi um convite a uma nova vida, baseada não no desempenho religioso, mas na relação com o Pai, moldada não pelo medo ou orgulho, mas por um amor inabalável. E este é o seu momento. Talvez a tempestade ainda não tenha chegado, mas virá, e quando vier, sua fundação será testada. Comece a construir agora, com perdão em vez de ressentimento, com oração em vez de pânico, com misericórdia em vez de julgamento. Sobre as palavras daquele que não muda. Deixe que essas palavras criem raízes em você. Receba mais conteúdo focado na verdade. Compartilhe conosco qual parte da pregação o tocou mais profundamente. Envie este vídeo a alguém que esteja passando por uma tempestade, pois embora o mundo continue repleto de areia movediça, a rocha permanece firme e suas palavras continuam a ecoar.